Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de História. História C, História do Brasil. Hoje nós vamos terminar a apostila 4. Yeah! Então, nós vamos falar hoje sobre Proclamação da República. Para quem quiser acompanhar pela apostila, nós estamos lá na página 14, ok? Então, na aula passada a gente falou sobre o processo que levou ao rompimento, né, dos pilares da monarquia brasileira. Hoje nós vamos falar então sobre a proclamação da República e o que a gente chama de República da Espada, que é a primeira fase da República no Brasil, ok? Então, sem mais delongas, porque o conteúdo é extenso, vamos lá. Muito bem. Então, a proclamação da República ela começou pelos militares, apoiado pela classe média e pelos cafeicultores. Então, é um processo, né, que os militares vão chefiar, mas eles vão ter o apoio da classe média e dos cafeicultores. O processo foi rápido e sem resistência, porque nós falamos na aula passada que haviam três pilares, né, de sustentação da monarquia: os militares, a igreja e os cafeicultores. Aos poucos, esses pilares foram se rompendo, né? Os militares retiraram o apoio da monarquia, depois a igreja e, por último, os cafeicultores, quando foi abolida a escravidão. Então, sem ter as bases de sustentação, a monarquia não conseguia se manter. Então, por isso, não houve resistência, né? O processo foi rápido e sem resistência. O povo, coitado, não tinha participação nenhuma, né? Então ficou sem saber o que estava acontecendo e, nas palavras de Aristides Lobo, a participação popular foi nula, o povo assistiu a tudo bestializado, pensando tratar-se de uma parada militar. Então, quando os militares saíram na rua falando vivas a República, as pessoas pensaram, será que é um desfile militar, alguma coisa assim, né? Porque não houve participação popular. Então, a gente já falou sobre isso, não houve participação popular no processo de independência, também não vai ter no processo de proclamação da República. Ok? Vamos lá. O que vai acontecer então? Por que vai ser proclamada a República? Então vai ter uma divergência, né, entre algumas ações adotadas pelo primeiro-ministro, Visconde de Ouro Preto. Os militares não concordavam e tudo mais, então essas ações do primeiro-ministro vão ser considerados o estopim desse movimento. Essas ações revoltaram os militares, que, apoiados pelos civis republicanos, começaram a organizar a queda do governo. Aí o que vai acontecer? No dia 9 de novembro, o Benjamin Constant, que era militar, organizou um movimento contra o primeiro-ministro. Nesse mesmo dia, o imperador Dom Pedro II, meio que alheio a todas essas coisas que estavam acontecendo, deu uma super festa, um mega banquete, né? O chamado baile da ilha fiscal. Gastou uma fortuna, enfim, né? E, paralelo a isso, então, havia essa insatisfação por parte dos militares com relação às ações adotadas pelo Visconde de Ouro Preto. No dia 10 de novembro de 1889, 5 dias, portanto, antes da proclamação da República, o Marechal Deodoro aceitou chefiar a conspiração golpista marcada para o dia 20. O que era essa conspiração, gente? Era para tirar o primeiro-ministro, tá? Esse era o objetivo. O Major Solon Sampaio espalhou boatos que os envolvidos na conspiração seriam presos e que Ouro Preto pretendia acabar com o exército. Gente, veja só o que nós temos aqui, ora, se não é uma fake news, né? Então, um militar, o Major, o Solon Sampaio, ele saiu espalhando que o Visconde de Ouro Preto tinha mandado prender todo mundo que estava envolvido nesse golpe que eles dariam no dia 20, que ia acabar com o exército e tudo mais, e isso precipitou os acontecimentos. Então, veja que, né, não vou fazer essa associação, fiquem como quiser, né? Enfim. Então, essas fake news espalhadas pelo Solon Sampaio antecipou os acontecimentos para o dia 15. Então, a ideia era, no dia 20, organizar um movimento para tirar o primeiro-ministro, né, do seu posto. Então, no dia 15, isso foi antecipado para o dia 15,
o Benjamin Constant e o Marechal Deodoro da Fonseca foram encontrar-se com o primeiro-ministro. Então, volto a frisar, gente, a ideia era tirar o Visconde de Ouro Preto, que eles não curtiam muito as ideias dele. Então, eles queriam que ele deixasse o cargo de primeiro-ministro, tá? Após uma discussão com o Deodoro da Fonseca, né, o Visconde de Ouro Preto aceitou a situação. Ele falou, ok, eu saio então, né, do cargo, enfim. Os militares, né, tinham o apoio da elite, da população urbana e tudo mais, então o Visconde de Ouro Preto aceitou, né, sair do cargo. Então a ideia era tirar ele do cargo. Aí quando assim o Deodoro da Fonseca e o Benjamin Constant estão saindo da sala onde eles estavam conversando, aí já começaram a vir os soldados assim, uhul, viva a República! E o Deodoro falou, que mané, viva a República? Nada a ver, cala a boca, deu um pedal Robinho no cara lá, falou, relaxa aí, baixa tua bola, né? Quando eles saíram na rua, né, e deram na praça onde eles estavam, tinha um monte de militar saudando a República. Né? Então todo mundo, viva a República, uhul, viva a República. E o Deodoro, não, gente, o que é isso? O que vocês estão fazendo? O que foi que eu fiz? Lembrando que o Deodoro da Fonseca era amigo pessoal do Dom Pedro II, né? Então a ideia era tirar o primeiro-ministro do cargo e não necessariamente na ideia do Deodoro, ele não tinha essa pretensão de proclamar uma república. O que acontece é que ele foi levado a fazer isso pela posição que ele ocupava. Né? Então ele era presidente lá do Clube dos Militares, né? Ele que estava liderando, digamos assim, esse movimento que pretendia tirar o Visconde de Ouro Preto do seu cargo. Né? Então, no dia 15, depois dessa reunião que ele teve, os militares começaram a dar vivas à República e os militares na rua comemorando e tudo mais, e o Deodoro ficou meio tipo, né? Enfim. Então, na tarde do dia 15, mesmo né, após essa hesitação do Deodoro, a República foi proclamada. Então, no dia 15 de novembro, feriadinho que vocês adoram ir para a praia no final do ano, é o feriado de proclamação da República, ok? O que acontece? Nesse dia, a família real do Pedro estava em Petrópolis, onde eles tinham né, o seu palácio e tudo mais, e recebeu a notícia no dia seguinte, no dia 16, quando voltou para o Rio de Janeiro. No dia 17, toda a família real e alguns amigos partiram para o exílio na Europa. Então, veja, foi super rápido, né? Dia 16 eles voltaram para o Rio, dia 17 eles foram gentilmente convidados a se retirar do país. Né? Partiu para o exílio, então. Aí o país inicia uma nova fase sem planos muito claros, porque, como eu falei, a ideia não era necessariamente proclamar uma república, era tirar o primeiro-ministro do cargo, enfim, daí quando né, foi proclamada a república, eles ficam, ixi, e agora? O que a gente faz? Né? Qual que é o próximo passo? O que a gente tem que fazer? Então, não tinha né, planos muito claros, muito definidos. E aí, cabe ressaltar que a proclamação ela resulta de uma combinação nada homogênea, né? Grupos diversos que tinham interesses também diversos. Então, por exemplo, os militares eram influenciados pelas ideias positivistas e defendiam um governo forte e centralizado. Então, a corrente positivista lá do Augusto Comte, né, defende a ideia de governo forte, centralizado. O positivismo, por exemplo, ele considera né, que a história é feita por pessoas importantes, reis, imperadores, presidentes, né, e que o povo mesmo não faz história. Alguma coisa nesse sentido. Vocês podem perguntar mais sobre isso para a professora Camila, acho que ela consegue explicar melhor para vocês. Mas vamos lá, então os militares eles são dessa corrente positivista que defende esse governo forte e centralizado. Os cafeicultores, por outro lado, vão defender o federalismo e a defesa de uma economia agroexportadora. Então, claro, eles são cafeicultores, eles defendem uma economia agrário-exportadora, porque o café era o principal produto de exportação. E federalismo, vamos lembrar que a ideia do federalismo é o que propõe autonomia para as províncias.
Então, a ideia de uma república federalista era que os estados tivessem autonomia, que é como acontece, né, bastante forte lá nos Estados Unidos. Já comentei isso com vocês algumas vezes, que lá esse princípio do federalismo é bastante forte, coisa que no Brasil não é tão forte se comparado com os Estados Unidos. Lá tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem estado que pode dirigir com 16, tem estado que dirige com 18, né, enfim, isso varia bastante. Aqui no Brasil a gente tem regras mais gerais, né? Então, em todos os estados dirige com 18 anos, em todos os estados, sei lá, não tem pena de morte, enfim. E a classe média urbana queria desenvolvimento industrial e modernização das cidades. Então veja que a gente tem interesses diversos. A gente tem os militares que defendem um governo forte. A gente tem os cafeicultores que, ao contrário, defendem independência para as províncias, autonomia para as províncias. E a gente tem a classe média que quer industrialização, que quer modernização das cidades, que se choca com o interesse dos cafeicultores que defendiam uma economia agroexportadora. Tá? Então esses interesses são bastante diversos. Essas diferenças causaram disputas pelo poder, obviamente, né? O domínio dos cafeicultores, no entanto, foi hegemônico, mas não tranquilo. Então, os militares proclamaram a república, governaram por um tempo, mas depois vai predominar o domínio dos cafeicultores. O povo, no entanto, ficou de fora. Veja, em nenhum momento a gente falou do povo, né? Ah, o que o povo queria? Federalismo, a economia agroexportadora? Povo, gente, né? Não participou do processo e ficou à parte desse processo. O domínio elitista provocou explosões sociais e repressões mais violentas. Então, a gente vai ver, né, alguns casos de revoltas que aconteceram nesse período. A primeira fase da República, que vai até 1930, é denominada de Primeira República ou República Velha. Tá? Então, todo esse período que vai da proclamação da República até 1930, que é quando tem início à Era Vargas, a gente chama de Primeira República ou República Velha. E todo esse período aí de 41 anos é dividido em duas fases. A primeira fase é chamada República da Espada, que é justamente quando os militares vão governar. Então a gente vai ter o governo do Deodoro da Fonseca, depois do Floriano Peixoto, os dois eram marechais, né, militares, e depois a gente tem a chamada República do Café ou República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930. Como eu falei, 1930 é quando começa a Era Vargas, que daí é assunto só para outra apostila, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a República da Espada, ok? Então, vamos lá. Começando com o Deodoro. Então, o Deodoro ele foi presidente em dois momentos, né? Foram momentos consecutivos. Primeiro, ele foi escolhido como presidente provisório, lembrando que ele era chefe do clube militar, ele que liderou o processo de proclamação da República, mesmo que meio a contragosto, né? Então, ele foi escolhido presidente provisório. E depois ele foi eleito indiretamente pelo Congresso. Então, ele foi eleito presidente em 1891. Então, um mandato mesmo, né? Que ele foi escolhido como presidente em 1891, mas antes disso ele já governava como presidente provisório. O seu governo foi marcado por fortes turbulências, a gente já vai entender por quê. Então, a gente vai destacar duas questões principais, que é a questão do encilhamento e a questão das missões. Então, a questão do encilhamento foi uma política econômica criada pelo Rui Barbosa, que foi meio desastrosa. Né? Então, a ideia era estimular o desenvolvimento industrial, lembrando que o Brasil não tinha ainda passado por um processo de industrialização. A gente tinha vivido um surto de industrialização mais ali na metade do século XIX, lá com o Barão de Mauá, Visconde de Mauá, que a gente viu na aula 7, né? Mas não tinha passado por um processo de industrialização. Então, a ideia era incentivar a industrialização do país. Para isso, o Rui Barbosa, que era como se fosse ministro da... Deixa eu ver se ele fala aqui. Como se fosse ministro da Fazenda. Onde que tá essa parte na apostila? Página 14 ainda. Ah, não, desculpa. Página 15. Página 15. Então, qual era a proposta do Rui Barbosa? Ele autorizou que os bancos emitissem dinheiro para financiar projetos industriais. Então, a gente sabe que isso gera um problema econômico, porque né, não é porque você manda imprimir dinheiro que aquele dinheiro corresponde ao que realmente o país tem de tesouro nacional.
Mas enfim, a ideia era que os bancos emitissem dinheiro e as pessoas usassem esse dinheiro para investir na industrialização, para criar fábricas, né? Enfim. O que vai acontecer? Obviamente não vai dar certo. Por que a gente chama de encilhamento essa política? Encilhar é o ato de selar o cavalo. Né? E na área de encilhamento, nos hipódromos, as pessoas que iam para apostar nas corridas de cavalo, as pessoas podiam ir na área de encilhamento para ver os cavalos mais de perto, né? Para escolher o cavalo em que eles iam apostar e, enfim, ter uma chance de avaliar mais de perto os cavalos. Então, a área de encilhamento era onde eles selavam os cavalos e as pessoas que apostavam nas corridas podiam, nesse espaço, escolher em quem eles iam apostar. Mas o que isso tem a ver, professora, com a política econômica do Rui Barbosa? A ideia era, por que tem essa associação, né? Porque a política econômica do Rui Barbosa passou a ser vista como um jogo de sorte. E foi identificado com a corrida de cavalo justamente porque os efeitos dessa política da emissão de papel moeda não deu muito certo. Por que não deu certo? A ideia era que as pessoas usassem esse dinheiro para investir numa fábrica, para abrir uma fábrica, abrir uma indústria. O que as pessoas faziam? As pessoas que emprestavam dinheiro, ou elas investiam na bolsa de valores em empresas que já existiam, isso vai acontecer um processo de especulação, né, e tudo mais, ou elas usavam dinheiro para jogar, para apostar em cavalo mesmo, né, e por isso a política ficou conhecida como política do encilhamento. Então, não deu certo, né? Isso gerou uma especulação no setor lá da Bolsa de Valores e tudo mais, e ao invés de gerar novas fábricas, as pessoas queriam investir nas fábricas que já existiam e não deu certo, tá? Inclusive, vai gerar um processo inflacionário muito grande, a ponto de pessoas também queimarem cédula de papel porque ela perdeu o valor, tá? E a questão das missões, que eu comentei no slide anterior, é a disputa diplomática entre Brasil e Argentina, na região sul, pela região de Palmas, que foi dado ganho de causa para o Brasil. Então, essa região que era disputada ficou para o Brasil, ok? Muito bem. Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo provisório foi organizar a elaboração de uma nova Constituição, porque a Constituição que a gente tinha em vigor, aquela de 1824, era a Constituição do Império, né? Tinha inclusive lá o poder moderador e tudo mais. Então, eles precisavam de uma nova Constituição. Essa Constituição foi promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891 e vamos ver algumas das principais características dela. Primeiro, foi adotada uma república presidencialista com eleições para presidente de 4 em 4 anos sem direito à reeleição. Então, foi adotado esse modelo, né, federalista. Essa Constituição tem uma influência muito grande da Constituição dos Estados Unidos, né? Então, eles adotaram esse sistema de república presidencialista, federalista também. A primeira eleição para presidente e vice-presidente deveria ser indireta. Então, veja, né, eles criam lá a Constituição e daí as pessoas vão poder escolher o presidente, mas não na primeira, tá? Essa primeira votação ainda a gente vai fazer aqui entre a gente, né? Porque o povo nunca votou para presidente, né? Então não sabe votar ainda. Então vamos deixar para depois, né? Então a primeira eleição para presidente foi indireta. E por forte pressão dos militares, que tinham, né, uma influência muito grande no Congresso, foi escolhido o Deodoro. A gente já fala mais um pouquinho sobre isso nos próximos slides. A Constituição dividiu o poder em três: legislativo, executivo e judiciário, excluiu, portanto, o poder moderador, que existia na Constituição de 1824. O voto passou a ser direto e universal, não era mais voto censitário, então todo mundo podia votar, né? Todo mundo quem? Maiores de 21 anos, homens maiores de 21 anos, né? Então, mendigos, analfabetos, soldados não podiam votar. Na Constituição não se fazia menção às mulheres, não existe essa palavra na Constituição, né? Não se fala nisso. Eles pensam, se não fala, obviamente, então porque a mulher não vota, né? Então, as mulheres foram excluídas do direito ao voto. A próxima Constituição que vai ser elaborada no Brasil, as mulheres já tinham direito de voto, que daí foi a Constituição lá do Vargas de 1934, tá? Então, nesse momento, quem vota? Homens maiores de 21 anos, que não fossem mendigos, analfabetos ou soldados. Então,
esses grupos não podiam votar. Então, veja que agora a gente tem uma questão que, agora, nossa, um monte de gente vai poder votar, né, analfabeto não vota, gente. Nesse período, a maioria da população brasileira era analfabeta. Então, a gente tem essa questão, né? Então eles não vão votar? Vão votar. A gente vai ver que essas eleições eram tudo fraudada, né? Enfim, né? O voto de cabresto, a gente vai falar sobre isso na próxima aula, quando a gente estiver trabalhando já com a apostila 5, tá? Então, as mulheres não podiam votar, mendigos e tudo mais também não podiam votar, beleza? As antigas províncias se transformaram em Estado, desfrutando de relativa autonomia com base nos princípios do federalismo. Então, como eu falei para vocês, a Constituição vai adotar esse sistema do federalismo, então as províncias vão ter autonomia, e o que antes era província passou a se chamar Estado. Então, vamos lembrar que no começo eram chamadas capitanias hereditárias, ou capitanias, né? Depois passou a se chamar província, quando quando o Brasil se tornou independente de Portugal, eles passaram a chamar província, e agora, depois da proclamação da República, eles passaram a chamar, então, de Estado, que é como a gente conhece hoje, né? Então, a província de São Paulo virou Estado de São Paulo, a província de Pernambuco virou Estado de Pernambuco, e assim por diante, ok? Muito bem. O Estado separou-se da Igreja, tornando-se laico e instituiu-se a liberdade de culto religioso. Então, veja, desde a Constituição de 1891, o Brasil é um Estado laico, né? Então, é separado do Estado de Igreja. Então, se o Brasil é um Estado laico, né, a gente sabe que a gente não tem decisões, né, de políticas de Estado que são adotadas baseados em princípios religiosos. Isso não acontece no Brasil, né? Porque o Brasil é um Estado laico, bom se fosse, né? Extinguiu-se a pena de morte. Então, a gente já teve pena de morte no Brasil. Foi extinta, depois ela vai ser permitida de novo, depois a outra Constituição vai extinguir novamente. Aí tem uma questão importante sobre a educação pública. Então, a educação pública, embora tenha se tornado laica, não aparecia na Constituição como obrigatória, isentando o Estado da responsabilidade de criar uma política de educação ampla e gratuita. Então, a gente vai demorar muito para ter um ensino básico obrigatório. Vai começar assim: o ensino primário era obrigatório, então seria o equivalente ao que a gente chama hoje de ensino fundamental 1, né, ou anos iniciais. Então, começa que isso era obrigatório, o chamado primário. Depois passa o que eles chamavam antigamente de ginásio, que daí passa a ser obrigatório, que seria o equivalente ao que a gente tem hoje no 9º ano, né, que é o ensino fundamental 2. E só depois, acho que já na década de 70, se não me engano, é que o ensino médio se torna obrigatório no Brasil. Quando eu digo obrigatório, é assim, se é obrigatório porque o Estado vai dar garantias de que isso aconteça, né? Então, ele diz ali que existe uma educação pública, mas que ela não era uma obrigação do Estado. Ou seja, isso não é obrigação do Estado, quem que vai custear, né? Mas, enfim, isso era para isentar o Estado, né, dessa responsabilidade. E também vai adotar, claro que tem vários outros, né, princípios da Constituição, mas eu selecionei alguns. Vai colocar fim ao Senado vitalício. Então, lá na Constituição de 1824, quem se elegesse senador teria esse cargo de forma vitalícia. Lembrem que na segunda Constituição de 1824 o voto era censitário e para as pessoas se candidatarem também tinha que ter uma determinada renda. Então, uma vez que a pessoa se candidatasse, fosse eleita como senadora, ela seria senadora o resto da vida, né? Isso acaba, então, com a vitalicidade do Senado. Então, o Senado passa a ter um mandato de 9 anos e cada estado teria direito a eleger 2 senadores. Hoje é um pouquinho diferente, né? Então, o mandato de senador é de 8 anos e cada estado elege 3 senadores. Então, a gente escolhe, a gente intercala as eleições. Então, por exemplo, ano passado, nas eleições de 2018, a gente elegeu 2 senadores. Isso. Na próxima eleição, de 2022, a gente vai eleger um senador. E assim vai. Então, eles vão alternando os mandatos, tá? Então, a gente tem esse sistema, né, para garantir, então, que cada estado
tenha 3 senadores. É diferente da quantidade de deputados federais por estado, que é baseado na quantidade de habitantes e tudo mais. Então, nesse caso, cada estado tem direito a 3 senadores, independente do número de habitantes. Então, nessa época aqui, na primeira Constituição da República, de 1891, eram 2 senadores por estado e os mandatos eram de 9 anos, ok? Muito bem. A eleição, a Constituição, né, então como a gente viu aqui, dizia que a primeira eleição para presidente deveria ser indireta, né? Então vamos ver o que aconteceu nessa eleição. Na eleição para presidente de 1891, que foi indireta, o Deodoro foi eleito, tendo como vice Floriano Peixoto. Então haviam duas pessoas concorrendo, né, ao cargo de presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes era o candidato preferido dos cafeicultores, era o nome que os cafeicultores escolheram, né, para eleger, enfim. Então, de um lado a gente tem um militar, né, que obviamente era apoiado pelos militares, do outro lado a gente tem o candidato dos cafeicultores. O que vai acontecer? Os militares passaram a pressionar os congressistas a escolherem o Deodoro da Fonseca, dizendo que se ele não fosse eleito, o Congresso poderia ser fechado. Então, o Deodoro da Fonseca foi eleito como presidente e como vice foi escolhido o Floriano Peixoto. E o interessante é que nessa época, isso vai acontecer no Brasil em várias ocasiões, porque era constitucional, né? A Constituição dizia que era assim, a eleição para presidente e para vice-presidente era separado. Então, você votava num presidente e depois votava para vice-presidente. Então, o que aconteceu? O Floriano Peixoto era vice-presidente da chapa do Prudente de Moraes, mas ele foi eleito, inclusive, com mais votos do que o próprio presidente, né? Então, o Floriano Peixoto teve mais votos do que o Deodoro da Fonseca, e eles não se bicavam muito, né? Eles não tinham uma relação, assim, muito amistosa. E essa questão de votar para presidente, né, e para vice é muito bizarro, porque imagina o contexto, né? Então, nas últimas eleições de 2018, o presidente foi eleito, né? Era como se a gente tivesse um presidente eleito e como vice a Manuela Dávila, que era da outra chapa, né? Que foi pro segundo turno. Então, pensa, né? Que loucura que seria. Eu ia amar fogo no parquinho, mas, né? Enfim. Hoje a gente vota no presidente e ganha o vice de lambuja, né? Inclusive, há muitos debates sobre isso, né? Essas coligações que se formam. Mas enfim, vamos focar aqui, porque, meu Deus do céu, já tá acabando, não tô nem na metade ainda. Então vamos lá. Então o Deodoro foi eleito, né, porque os militares fizeram pressão e tudo mais, e os congressistas votaram nele. Sem contar com o apoio político, Deodoro se isolou e não conseguia impor sua vontade nem nos mínimos atos administrativos. Então foi um governo, depois que ele foi eleito presidente, o governo dele foi bem breve. Em novembro de 1891, ele fechou o Congresso, contrariando a Constituição, porque ele pensou assim, já que eu não consigo apoio no Congresso, vou fechar, né? Gente, olha que atual isso que a gente está vivendo, né? Falou, já que eu não consigo apoio no Congresso, fecha o Congresso. Foi lá e fechou o Congresso. Gente, fazia tipo assim, 6 meses que tinha uma Constituição nova, e o cara vai lá e fecha o Congresso, obviamente, contrariando a Constituição. O que aconteceu? A Marinha, que naquela época era chamada Armada, se revoltou e o Rio de Janeiro ficou sob ameaça dos canhões dos navios ancorados na Baía de Guanabara. Então, o pessoal da Marinha pegou os navios, colocou tudo na Baía de Guanabara, apontou para o Rio de Janeiro, lembrando que o Rio era a capital, né, do Brasil nessa época, e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso o Congresso não fosse reaberto. Então, veja, eu tenho a Marinha de um lado e o cara que é do Exército do outro. Então, as Forças Armadas entrando em conflito aí, né? Então, esse episódio ficou conhecido como a Primeira Revolta da Armada. Aí, temendo um conflito interno, Deodoro renunciou em 23 de novembro de 1891 e Floriano Peixoto assumiu a presidência. Gente, começa tudo errado o negócio, gente. Como é que a gente quer que um troço desse dê certo? Ó, o cara foi eleito em fevereiro, em novembro fechou o Congresso, aí renunciou, aí o vice que tinha que assumir e organizar novas eleições não fez isso, né? Então, acompanha o rolê que deu isso aí. Aí, se o presidente renunciou, assume o vice, normal, né? Mas o que acontece? Havia um artigo na Constituição, o artigo 42, que dizia o seguinte:
Se no caso de vaga, por qualquer causa, da presidência ou vice-presidência não houverem ainda decorrido 2 anos de período presidencial, proceder-se-á nova eleição. Isso quer dizer o quê? O Marechal Deodoro foi eleito em fevereiro de 1891. Em novembro ele renunciou. Não tinham passado-se 2 anos ainda. O que o vice tinha que fazer? Convocar novas eleições. Está escrito na Constituição, né? O que vai acontecer? O Floriano, ele, né, logo que ele assumiu, ele falou, não, esquece esse negócio de fechar congresso, não rola, tá? Então, o congresso tá funcionando, beleza, né, declarou sem efeito a dissolução do Congresso Nacional. Mas, o que ele fez? Exonerou todos os governadores dos estados, com exceção do governador do Pará, que era o seu aliado, né? Então, ele tirou todos os governadores de estado, nomeou pessoas lá, né, para governar. Com isso, 13 generais, veja, do exército, então a gente tem um conflito de interesse dentro da própria organização. Os generais, 13 generais se organizaram, né, e assinaram um manifesto afirmando que o governo de Floriano era inconstitucional. E era mesmo, porque a função do Deodoro era convocar novas eleições. O que o Floriano fez? Reformou os generais, impondo-lhes a aposentadoria. Falou assim, escutem aqui, vamos se aposentar? Chega de falar, chega de, né, causar aí, vamos se aposentar. E ele permaneceu no governo contrariando a Constituição, o que vai gerar a segunda revolta da Armada. Então, o que acontece? O Floriano sentou lá no troninho de presidente, né? E ele pensou assim, olha, gostei disso aqui, não vou convocar a eleição, não. E ficou no cargo contrariando a Constituição. Gente, não tem nem o que falar, né? Como é que um troço desse vai dar certo? Mas tudo bem. Para complicar mais essa questão, porque o governo dele sim era inconstitucional, ele tinha que ter convocado novas eleições e não o fez. Para complicar ainda mais isso, tinha a Revolução Federalista ocorrendo no Sul, né, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, de novo, dando trabalho. Então, essa revolução começa, a chamada Revolução Federalista, começa com uma disputa de poder local. Tá? O que vai acontecer? Lá no Rio Grande do Sul, então, existiam 2 grupos disputando o poder. Os pica-paus, liderados por um cara chamado Júlio de Castilho, eram defensores de um governo forte e centralizado. Esse grupo também ficou conhecido como castilhistas, por causa do Júlio de Castilho. Se eles defendem um governo forte e centralizado, é o grupo, né, que vai ficar mais alinhado, digamos assim, com as ideias do próprio presidente, né? Porque os militares, eles têm são dessa ala mais positivista. Então, os pica-paus, né, eles têm esse mesmo pensamento, uma linha de pensamento mais positivista, que defende um governo forte e centralizado. Em contrapartida, tem os maragatos, que eram liderados pelo Silveira Martins, que defendiam o parlamentarismo e a autonomia municipal. Então, a ideia do parlamentarismo, a gente sabe, a gente tem o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado seria o presidente, mas o chefe de governo seria um primeiro-ministro que tomaria as principais decisões, né? E defendiam também a autonomia municipal, estadual, enfim. Tá? Então, a gente tem um grupo que defende um governo forte e centralizado e um grupo que defende autonomia para os estados. O conflito acabou se generalizando à medida que Floriano expressou o apoio aos pica-paus. Claro, os pica-paus é o que defendem um governo forte e centralizado. Por isso que o Floriano Peixoto vai declarar apoio a eles, né? Porque isso, de certa forma, legitima o governo do próprio Floriano Peixoto. O que vai acontecer? O Custódio de Melo, que era o líder, não sei como é que fala, era o cara que comandava a marinha, a armada, né, como a gente chamava na época. O Custódio de Melo organizou no litoral de Santa Catarina um governo rebelde com sede em Desterro. Desterro, que é a cidade que hoje é conhecida como Florianópolis, que recebeu esse nome justamente em homenagem a Floriano, lembrando que polis do grego quer dizer cidade, né? Então, Floriano, polis, a cidade de Floriano. Então, Florianópolis. Porque Desterro ficou feio, porque Desterro era para onde eles mandavam tudo, as pessoas que, né, bandido, pessoas que eram perseguidas, indesejadas, enfim, eram desterradas. Então, eles rebatizaram a cidade com o nome de Florianópolis, que hoje é a capital de Santa Catarina. Então, o Custódio de Melo, né, no Rio Grande do Sul, organizou um governo rebelde e os maragatos avançaram para lá
e se aliaram aos rebeldes da Armada. Então, a gente tem os militares do Exército dando apoio aos pica-paus e os militares da Marinha dando apoio aos maragatos. As forças de oposição juntaram-se com o objetivo de derrubar Floriano Peixoto. Os rebeldes tinham o plano de atacar o Paraná em 3 frentes, que seria Paranaguá, Tijucas e Alapa, e depois disso, os rebeldes iriam se concentrar em Curitiba para organizar um ataque a São Paulo e depois chegar até o Rio de Janeiro e tirar o Floriano Peixoto do poder. Né? Isso era o que eles pretendiam. Então, eles iam atacar. Santa Catarina estava praticamente dominado, né? Porque era lá que os rebeldes, contaram com o apoio da Marinha e tudo mais. Então, a ideia era dominar o Paraná e depois chegar a São Paulo e, por fim, Rio de Janeiro. Então, eles pensaram, a gente vai dominar o Paraná em 3 frentes, né? Tijucas, Lapa e Paranaguá. Depois a gente se concentra em Curitiba e dali a gente domina São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, né? Inesperadamente, os maragatos, ou os rebeldes, ou também conhecidos como progressistas, eles encontraram resistência na Lapa, né, num episódio conhecido como Cerco da Lapa. Quem aqui da região já deve ter ouvido falar, já deve ter visitado. Gente, quem não conhece a Lapa, quando puder, né, visitar os lugares de novo, vão para lá. É linda, é maravilhosa. E lá é uma cidade histórica, né, acabou se tornando uma cidade histórica por causa desse evento. Então é bem bacana, vale a pena conhecer. Então o que acontece? Lá na Lapa, os pica-paus, né, as tropas do Floriano, impuseram resistência aos maragatos. Eles resistiram quase um mês, ficaram lá, né, lutando e tudo mais por quase um mês. Esse episódio serviu para retardar a ação dos maragatos, porque eles acharam que ia passar e tomar livremente a Lapa e depois chegar, né, e dominar Curitiba. Mas isso deu tempo, então, eles ficaram quase um mês lá, né, lutando, isso deu tempo para que o Floriano reorganizasse a sua contraofensiva. Então, esse episódio é bastante importante porque os maragatos foram derrotados, né, pelos pica-paus, não pica-paus, né, mas pelas tropas do Floriano Peixoto, e isso vai dar tempo para o Floriano Peixoto organizar, então, a contraofensiva. A repressão organizada por Floriano foi extremamente violenta e morreram cerca de 10 mil pessoas. Inclusive, assim, áreas que já tinham sido dominadas, áreas que já tinham sido... As pessoas tinham, né, se rendido e tudo mais. Então, houve assassinato de mulheres, de crianças, estupros, foi bem violento. Em 1894... o Floriano anunciou a sucessão presidencial sem intenção de permanecer no poder e nem indicar um sucessor militar. Então ele falou, ó, meu mandato está acabando, o mandato que era inconstitucional, lembrem disso, né? E ele não quis indicar ninguém para o seu lugar, enfim, e, né, a eleição que seguisse o seu rumo. Assim, o espaço estava aberto para que as oligarquias cafeeiras assumissem o controle político do país. Então, se não tinha mais os militares, né, tentando comandar, isso abriu espaço para que os cafeicultores assumissem, então, o controle da política do país. Por ser contra a desagregação social e as manifestações saudosistas dos adeptos da monarquia, o Floriano Peixoto ficou conhecido como consolidador da República. Lembrando que esse posto, digamos, não seria alcançado pelo Marechal Deodoro, porque ele tinha um pezinho lá na monarquia, né? Ele não era contra a monarquia, ele não era republicano, mas ele acabou chefiando, né, esse movimento pelo posto que ele ocupava. E pela forma brutal com que o Floriano reprimiu as revoltas, principalmente, né, a Revolução Federalista, como eu falei para vocês, ele também ficou conhecido como Marechal de Ferro. Tá? Então, é uma figura bastante... assim, não tem uma fama muito boa, assim, sabe? Porque, né, é muito violento, ficou no troninho do presidente mesmo, não podendo ficar, né, contrariou a Constituição, enfim. Então, com o término do mandato do Floriano, findava também a República da Espada. Então, a República da Espada é o governo do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Abriam-se, então, alas para os senhores do café. Então, a partir de então, a gente vai ter início o que a gente chama de República do Café, ou República Oligárquica, onde os cafeicultores, né, vão comandar a política do país.
O Prudente de Moraes foi eleito pela oposição florianista. O Prudente de Moraes, que era o mesmo que tinha concorrido na primeira eleição com o Deodoro da Fonseca, lembram? Então, é esse mesmo, foi eleito, né, pela oposição. No dia da posse, o Floriano não apareceu para passar o cargo, passar a faixa lá do presidente. A gente tem isso hoje, né, no dia 1º de janeiro acontece, né, a mudança do cargo lá e tudo mais, daí o presidente em exercício passa a faixa para o então presidente eleito, que assume então o cargo. Nesse caso aqui, o Floriano não foi para passar o cargo para o Prudente de Moraes. Aliás, não tinha nenhuma autoridade oficial à espera do novo presidente. E aí eu fico imaginando o Prudente de Moraes chegando lá para tomar posse, e eu penso naquele meme do John Travolta, sabe? Que ele chega e fica assim. Tipo, foi mais ou menos isso que aconteceu com o Prudente de Moraes. Não tinha ninguém para receber ele lá, né? E daí tem início, então, o período que a gente chama de República Oligárquica ou República do Café, que nós vamos abordar somente na próxima apostila, depois que vocês tiverem férias, né? Então, essa semana vocês vão ter o término das apostilas 4, né? Espero que todos os professores consigam terminar. E daí vocês vão ter um recessinho, né? Aí uma semaninha de férias para organizar os estudos, dar uma descansada, né? Uma desacelerada, para a gente retomar com tudo. E espero que a gente possa, né, se ver em breve. Quem sabe ainda esse ano a gente possa, né, ter aulas presenciais. Estou ansiando por isso, não vejo a hora de poder voltar para a sala de aula e encontrar cada um de vocês. Então é isso, gente. Terminamos a apostila 4, bem bonitinho. Vocês vão poder, pelo menos em História do Brasil, ir para as férias tranquilas, né? Porque a gente conseguiu terminar a apostila bem bonitinho. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem um e-mail. E se fiquem bem, se cuidem. A gente se vê, quem sabe, no futuro próximo, né? É assim, espero. Se cuidem. Beijos. Tchau, tchau.